gente. Vamos continuar o nosso estudo de harmonia. Para a gente continuar o nosso estudo de harmonia, a gente vai ter que entender algumas coisas e começar a compreender. Primeira coisa, vocês começaram lá na frente estudando os acordes formados. O que é isso, um acorde formado? Vocês começaram a ver os acordes daquelas bases, né, mais crua que eu ensinava. Coloque o dedo aqui, tire o dedo daqui, coloque o dedo aqui, tire o dedo daqui. Vocês começaram assim. Então, o que isso quer dizer? Depois disso, eu começo a evoluir. Eu começo a estudar intervalos, então começo a entender que existem dissonâncias. Existem notas que não são só dó. Tem dó com sétima, dó com... Por quê? Porque são notas que começam a mudar. Por que eu tenho que entender isso? Então, vocês viram que começou a nota crua lá, eu estudando a nota simples, da forma mais simples que ela tem. E depois ela começa a mudar, ela começa a ter outras formas. Depois que ela começa a mudar, que ela começa a ter outras formas, começam a aparecer números. Esse número também serve para mudar o som dos acordes. Depois disso tudo, eu começo a estudar uma coisa chamada campo harmônico. Para quê? Agora eu tenho que começar a me orientar. Agora é o momento que eu não tenho mais uma pessoa ou não sou mais tão dependente do Cifra Clube. Ou se eu for ter que ser dependente do Cifra Clube, eu vou saber de uma forma mais correta. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu estou no Cifra Clube, o que acontece? Existem acordes que não é para ser dado ali. Não é para ser. Entendeu? E eu não estou nem falando de função harmônica, que vocês vão estudar também. Agora a gente está estudando sobre harmonia mesmo, sobre campo harmônico. Então, se eu estou no campo harmônico de Dó, eu tenho que entender que, primeiro, se eu estou tocando, aí começa a ficar mais fácil, né? Porque a gente ainda vai estudar escalas de improvisação, escala pentatônica, isso tudo. Mas se eu estou tocando no campo harmônico de Dó, eu tenho que obedecer a quantidade de alteração que ele tem. Tanto para acorde na parte harmônica quanto na parte melódica. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, gente, eu estou aqui, campo harmônico de Dó, que é o que vocês estão vendo aí. Então, se eu pego esse campo harmônico de Dó, quero fazer um improviso, primeira coisa que eu tenho que saber de primeira é que eu não posso colocar nenhuma alteração. Beleza, a parte harmônica ou a parte melódica está correta. Depois vem a parte harmônica. Quais os acordes que eu tenho que usar? Isso eu já falei na outra aula, como é que a gente vai achar isso aqui. Então, eu tenho o campo harmônico de Dó. O campo harmônico de Dó está aí. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que existem acordes que ele aceita e tem acordes que ele não aceita. Tem acordes que servem para esse campo harmônico e tem acordes que não servem para esse campo harmônico. Beleza? Tá perfeito? Então, eu coloco isso na cabeça. Depois, eu começo a organizar tudo. Por quê? Porque agora vocês já estão numa bagagem bacana. Agora vocês já estão começando a entender. Então, agora eu tenho que começar a praticar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quais os acordes que eu tenho aqui. Será que se eu estiver tocando em Dó, eu posso tocar Dó menor? Será que se eu tocar assim de uma forma, eu tô falando de uma forma geral, porque às vezes aceita mesmo, mas isso vocês vão ver lá na frente em uma harmonia um pouco mais elaborada, mas eu tô falando aqui. Será que aqui tem Si bemol? Será que aqui tem Fá sustenido? Ou é Fá menor? Ou é Fá maior? O que é? Então primeiro eu tenho que conhecer. Depois que eu começo a conhecer isso tudo, eu começo a ver que existem sequências harmônicas. O que é essas sequências harmônicas? A gente não está nem falando ainda, como eu falei para vocês, sobre função harmônica. O que é função harmônica? Todo grau dessa escala aqui tem uma função. Então a tônica, ela tem uma função. Né? Então, a mediante tem uma função. A dominante tem uma função que... A dominante é uma função bem interessante, que ela prepara. Muitas vezes ela prepara. É a mesma coisa da diminuta, né? Então, ela tem
esse efeito. Mas eu começo a estudar as sequências. Eu vou ter sequências que vão ser sequências básicas. Por exemplo, eu vou ter uma sequência que é tônica, uma sexta menor, uma quarta e uma quinta. Então, se eu tocar sempre isso, de uma forma que eu vou fazer um círculo, vou ficar em loop, vou ficar girando isso, eu vou ter uma sonoridade bacana. E algumas músicas vão trabalhar com esse estilo. Vão ter outras músicas que vão trabalhar com tônica, quarta e tônica. Entendeu? Vão ter músicas que vão trabalhar com tônica, quinta, sexta menor. Mas isso daí não importa a sequência ainda, né? O que vocês têm que começar é se organizar. Então, eu quero trabalhar uma certa sequência, eu quero trabalhar a sequência. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar esses acordes aqui de uma forma que eles tenham uma sonoridade bacana. Eu vou trabalhar esses acordes aqui de uma forma com que eles tenham uma sonoridade que não quebre, né, a melodia. Ou como é que eu tenho que fazer isso? O ideal é eu decorar isso. Não, a sequência de dó. Muita gente fala assim, a música tá em dó maior. Não é assim? Então, se a música tá em dó maior, eu já sei os acordes que eu tenho que usar. Mas não sei quais. A sequência mais normal que eu vou ter é uma sequência de 4 acordes. Então, não se preocupe que a gente vai estudar isso direitinho. Uma sequência de 4 acordes. Então, se eu tenho essa sequência de 4 acordes, eu tenho que tentar executar sempre esses acordes em loop. Às vezes a pessoa diz, ei, toca em dó pra mim, e canta, e vai cantando a música e funciona, não tem problema nenhum. Então, isso é o que vocês vão ter que organizar. Hoje, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem a música, tá lá no Cifra Clube, a música tá lá em dó. Olhe sempre quais são os acordes que vai girar. Pegue 1 milhão de música em dó e olhe sempre quais são os acordes que vai girar. Toda vez que a música fica feliz, quando a música fica triste, como a parte da música que fica feliz, a parte da música que fica triste. Por que eu falo isso? Porque, gente, é muito importante eu saber, ter o ouvido, eu começar a perceber. Dentro de um campo harmônico eu tenho um acorde que é maior e tenho um acorde que é menor. Então, o que eu tenho que perceber primeiro? Se eu tenho um acorde que é maior e tem um acorde que é menor, tem acorde que vai ter uma característica, tem acorde que tem que ter outra característica. Então, o ideal é eu não decorar, o ideal é eu ter essa aptidão, é eu começar a ouvir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a estudar agora os campos harmônicos, vão começar a ativar o ouvido de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Tal música em dó, ficou feliz, ficou assim, ficou triste, ficou assim, antes da gente estudar a função harmônica. Então, antes de estudar a função harmônica, para depois a gente começar a estudar a escala, a pentatônica, as escalas, vocês vão começar a fazer isso. Escutar, tentam escutar e tentam também perceber e depois tentam tirar de ouvido. Bota outra música que vocês acham que é dó. Como é? Eu toco, ou senão eu posso pegar qualquer música e tocar em dó. Eu começo a cantar em dó, começo a cantar nesse tom e começo a ajustar e começo a tentar tirar de ouvido. Tá bom? Vamos tentar fazer assim. Na nossa próxima aula a gente se aprofunda mais. Tá bom? Um abraço.